Beleza, Pablo? Bom. Tudo bem? Seja bem-vindo. David Sharp, do Antenados na Jogada. Queria que você se aprofundasse um pouco mais em relação a essa diferença do futebol europeu para o futebol brasileiro. Você falou da intensidade, mas, por exemplo, a Rússia é uma liga que muito pouca gente vê aqui no Brasil. E a gente sabe da sua qualidade pelo que você já jogou no Corinthians, principalmente em 2017. Sabemos que você, enfim, até pelo que eu vi nos melhores momentos seus lá na Rússia, que você joga bem com os dois pés, tem habilidade também, tem força, né? Chega, enfim, forte também. Eu queria que você falasse tanto das suas características, quanto também dessa diferença, porque tem uma máxima aqui no Brasil que o jogador que vem da Europa sobra, aqui no Brasil sobra, e nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Tem que trabalhar muito, continuar o mesmo trabalho, né? Eu sou um jogador de muito determinado, muito esforçado, muito focado. Então eu sou muito detalhista, né? Quem me conhece sabe toda uma preparação que eu tenho para um jogo, para um treino. Eu não estou falando isso para me gloriar, mas é o que eu faço, né? E vão ver isso aqui, quem não me conhece. E muita força física, né? Sou um cara forte, sou destro, mas também jogo com a perna esquerda, né? E eu acho que é isso. Acho que não tem muito o que falar. A diferença, como eu falei, realmente a intensidade, né? No futebol europeu, uma saída de bola, ela é muito, muito bem pressionada e com muita intensidade, né? Os atacantes, eles são muito intensos, né? Mas a adaptação, ela só vai ser positiva se eu manter a minha mesma intensidade do que eu estava fazendo no futebol europeu. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno Spindel. Queria voltar, aproveitando que você falou do Michael, queria te perguntar para vocês dois, quem estiver mais habilitado a falar, pode falar. Porque o Flamengo vendeu para o Al Hilal praticamente pelo mesmo preço que comprou o Michael. E o Flamengo não vendia um jogador para um desses times do mundo árabe, chamado Mundo Árabe, há bastante tempo, mercados periféricos. E eu queria perguntar para vocês se tinha como manter o jogador, até pela própria valorização dele, porque ele foi o segundo melhor jogador do Campeonato Brasileiro, foi o melhor jogador até do elenco do Flamengo no ano passado. E a outra pergunta é em relação ao Léo Pereira, que o Flamengo não quis vender a princípio e depois, agora estão falando que o Flamengo pode vender no meio do ano. Vou falar pelo Michael. Essa análise de ver os números de que a gente vendeu o Michael pelo mesmo preço, ela é questionável. Por quê? Porque quando compramos o jogador, nós tínhamos o jogador por um contrato de 4 anos. 4 ou 5? 5. 5 anos. E a gente usou o jogador, no bom sentido... 2 anos. 2 anos. Então, na Europa ou em qualquer outro lugar, você tem aí um decréscimo em relação a cada ano da prestação de serviço desse jogador. A gente entendia que era uma boa proposta para o Flamengo. A gente tinha algumas análises internas em que a gente entendia que que poderia soltar esse jogador. Conversamos com um técnico, comissão técnica, todos aqui dentro, e aí tomamos a decisão de fazer essa venda para o jogador. Em relação ao Léo Pereira, quando veio a proposta, geralmente as propostas do Léo Pereira são amplamente divulgadas antes de chegar a gente. Mas isso é do jogo. A proposta de 5 milhões de dólares que falavam que tinha pelo Léo Pereira não era parte do Flamengo. Era uma proposta que era desta totalidade e o Flamengo tinha ali 60%, 70%, porque teve os custos. Então, assim, não procede em relação a isso. Quanto a qualquer ação de venda de qualquer jogador, a gente não tem aqui dentro desse elenco nenhuma determinação, nenhum pedido para que se tire qualquer jogador do elenco. O Léo é um jogador que eu, pessoalmente, tenho uma excelente relação, eu tenho uma boa relação com ele, o Bruno, todo mundo. É uma pessoa aqui que todos têm um carinho por ele, apenas
Infelizmente ou felizmente, eu não sei o que eu falo para você, é que as propostas que vieram até hoje não eram interessantes para o Flamengo. Apenas isso, não tem qualquer outro motivo. É um jogador que o Flamengo conta com ele. O Paulo conta também com em relação até à parte por onde ele joga, pelo lado que ele joga. É um jogador novo, né? Novo que eu digo, não é jovem. Então, assim, um jogador que está inserido, que está bem adaptado aqui no clube, aqui, passou pelas adaptações que todos que passam aqui, uns mais rápidos, outros mais lentos, mas é um jogador que a gente, se vier a proposta por ele, será analisada como qualquer outro que venha do elenco. Isso só para complementar, um processo de evolução do Flamengo, de estar mais forte a cada ano, para poder brigar por todos os títulos, até também pela dificuldade do calendário brasileiro. São muitos jogos seguidos. O clube precisa de elenco. Então, assim, as pessoas muitas vezes olham para os 11, para os 14. A gente precisa de elenco. E trazer um atleta para qualificar o elenco não significa desmerecer outro atleta que está no grupo. O clube precisa... O clube, eu entendi, assim, pelo que eu entendi do significado da sua pergunta, foi se a chegada do Pablo significa alguma coisa para o Léo. Não tem esse significado. Tem o significado que o clube precisa de elenco, precisa de um elenco, e a gente trabalha para isso, para ser um elenco mais forte a cada janela, para que a gente possa brigar para conquistar todos os títulos. O calendário é muito duro, tem lesão, tem cartão, tem convocação para a seleção, e a nossa meta, nosso objetivo, a nossa cobrança aqui, interna e externa, é por título, e para isso a gente precisa de elenco. Aproveitando também a tua pergunta, quando a gente vai quando nós vamos para o mercado fazer alguma contratação, a gente conversa com o atleta ou tenta vender no bom sentido o Flamengo, não que precise, mas vender no bom sentido, de todas as formas. Você vai estar próximo da seleção brasileira, você vai estar inserido dentro da maior torcida e apaixonada do Brasil, você vai estar numa estrutura maravilhosa. O que eu não posso falar é se vai ser titular ou não, se vai ter algum tipo de problema, não, em relação ao dia a dia, na parte tática ou técnica. Às vezes o técnico, não estou falando do Paulo, estou falando de uma maneira mais ampla, faz a opção de jogar com A, com B, e não sou eu, nem o Bruno, nem ninguém que vai fazer uma interferência. Então, é o que o Bruno falou. Por exemplo, o Marinho. Eu acho que o Marinho era titular absoluto do Santos. Na contratação dele, ele tinha certeza absoluta que ia disputar a posição aqui dentro. Isso é ele, isso é o Pedro, isso é qualquer outro jogador. Por quê? Porque a nossa preocupação aqui não é defender jogador A, B, C. Eu tenho uma excelente relação com a maioria dos jogadores. Outros eu tenho boa relação, porque às vezes é uma relação diária, são introspectivos, cada um... A gente dentro de família, você tem uma relação com um primo melhor do que o outro, e não que um outro primo é melhor do que o outro, mas isso é da vida, do ser humano, essa relação interpessoal. E o que eu posso falar é o seguinte, é que o jogador, quando vem para cá, ele vem para se colocar à disposição do clube, do elenco, para um técnico e uma comissão técnica. E sempre será decidido por ele. Eu não posso vender titularidade.